E o Senhor nos concedeu graça nesse tempo. Nós estamos aqui. E essa é uma palavra que eu estava, como eu digo sempre, vinha cozinhando já há algum tempo. Vinha orando a Deus e falando com Deus a respeito desse tema. E aí hoje é uma pregação que é uma pregação de alerta. E aí nós vamos com o tema hoje. Cuidado com o que você está fazendo com a sua família. Então está lá o tema, vamos dizer todos juntos? Cuidado com o que você está fazendo com a sua família. Esse tema nasce a partir de um texto que está lá em Gênesis 37, 2 e 3. 2, 3 e 4, na verdade. Esse texto vai trazer uma informação muito interessante para nós. E aí nós vamos mostrar a história de um homem que é a história de Jacó. Jacó ele é patriarca do Senhor, um dos patriarcas, a terceira geração dos patriarcas, começando em Abraão, Isaac e Jacó, também chamado de Israel. E a Bíblia ela é tão interessante, a Bíblia, embora muitos cientistas dizem que a Bíblia é uma invenção, uma criação, a Bíblia ela não esconde os erros dos seus personagens, dos seus heróis. A Bíblia mostra exatamente que esses homens acertaram, mas também erraram. Muitos homens de Deus, que eram homens de Deus, que tiveram grande sucesso ministerial, fracassaram na vida familiar. E eu não estou falando de um, eu estou falando de vários. Posso citar para você, Eli, sacerdote, Samuel, profeta, Davi, rei, Salomão, rei, Ezequias, rei. Todos esses homens tiveram grande sucesso na sua vida como administradores, como sacerdotes, mas na vida familiar todos eles fracassaram. Péssimos exemplos de pai. Embora o rei Davi é um exemplo de rei, é um exemplo de administrador, é um exemplo de guerreiro, mas como pai foi um fracasso. Então, a Bíblia não esconde isso, logo mostra que ela é um livro real. Porque mesmo que a pessoa, obrigado gente, mesmo que a pessoa possa ter sucesso em várias áreas, quando ela fracassa na vida familiar, todos os outros projetos perdem a razão. Todos os outros perdem o valor, porque eles fracassaram no maior projeto que a pessoa recebeu, que é o projeto da família. A família é o maior projeto que o indivíduo recebeu. Não adianta ele ter sucesso na vida profissional se ele fracassar na sua vida familiar. E aí, Jacó é um clássico exemplo disso, de uma pessoa que fracassa no âmbito familiar. Dentro da família, ele fracassa. Ele não consegue manter o sucesso. Então, nós podemos ver que isso acontece muito. E aí eu queria convidar você para estar orando comigo, para que o Espírito Santo de Deus estivesse nos falando nesta manhã, nos conduzindo a toda a verdade, trazendo a revelação que Ele quer para mim e para você, como chefe de família, como pai, como mãe, como responsável por aqueles que estão na administração do lar, e tudo aquilo que o Espírito Santo quer mostrar para nós, aonde nós precisamos melhorar como família, aonde nós precisamos melhorar como filhos, aonde nós precisamos melhorar e entender que o maior projeto que nós recebemos de Deus é a nossa família. E que o Senhor pedirá contas a cada um de nós, naquilo que nós agimos como filhos, naquilo que nós fazemos como pais, como esposo, como esposa, cada um de nós tem uma responsabilidade. E no grande e terrível dia, o Senhor irá pedir contas de tudo aquilo que Ele nos deu. Na parábola dos talentos, que é uma alusão daquilo que o Senhor irá fazer no grande e terrível dia, Ele aponta para aquilo que vai acontecer, diz que o Senhor, quando Ele voltar, Ele vai pedir conta daquilo que Ele entregou aos seus servos, daquilo que foi confiado aos seus servos. Os seus filhos o Senhor vai pedir conta, a sua esposa o Senhor vai pedir conta, o seu esposo o Senhor vai pedir conta. Todos os recursos financeiros que o Senhor te enviou, Ele vai pedir conta. Tem gente que pensa que é só da parte financeira, não, é de tudo que o Senhor nos deu para conduzir, para administrar como mordomos que somos aqui na terra. O Senhor irá pedir conta. E aí muitas das vezes eu vou dizer, Senhor, eu fui muito bom na parte eclesiástica, na parte religiosa, mas aí fracassei como esposo, fracassei como filho,
fracassei como irmão, fracassei como amigo. E a gente precisa ter esse cuidado, porque em tudo nós vamos dar conta diante do Senhor de todas as capacidades, talentos, recursos que Ele nos enviou. Então nós precisamos estar cuidando da nossa família. O apóstolo Paulo escrevendo para nós através da carta, ele diz que aquele que não cuida da família negou a fé e é pior do que o descrente. Então olha a referência que ele dá do cuidado com a família. Quando eu nego a família, quando eu sou relaxado com a minha família, não adianta eu mover os montes através da minha fé, eu sou pior do que o descrente. Então olha a responsabilidade que nós precisamos ter. Então cuidado com o que você está fazendo com a sua família. E nós vamos aprender aqui com a história de Jacó e de toda a sua família, os erros que ele cometeu. E nós vamos pedir a Deus que nós não venhamos cometer esses erros. E se já tivermos cometido, tem tempo de acertar, tem tempo de consertar, tem tempo de ajustar, tem tempo da gente correr atrás e fazer aquilo que é certo. Então, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua misericórdia e fidelidade, que nos acompanha a cada dia, que nos cerca por trás e por diante. Como nós cantamos, a bênção do Senhor está sobre nós. Mas assim como a bênção do Senhor vem sobre nós todos os dias, a responsabilidade de sermos pais, cuidadores, responsáveis, filhos, esposos e esposas também recai sobre nós. E nós temos que administrar bem a nossa casa, para que ao dia que o Senhor vier pedir conta, nós possamos apresentar e dar conta daquilo que o Senhor nos deu, apresentando um resultado favorável, fazendo com que o Senhor seja engrandecido na nossa casa, na nossa família, que a nossa casa seja sempre, sempre, sempre um lugar de adoração, um lugar de exaltação, mas um lugar onde as pessoas possam ver Cristo na nossa vida e Cristo dentro da nossa casa. Nós te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 2 ao versículo 4, e hoje nós estaremos aí falando sobre este comportamento, que é um comportamento muito comum. Nós vamos falar de reedição. A reedição ou a repetição é um termo que nós usamos para falar dentro da linha da psique humana, sobre tudo aquilo que muitas das vezes nós reproduzimos dos nossos pais, sem a gente perceber, principalmente os erros. Quando nós somos filhos, eu não sou pai, mas tinha uma frase que minha mãe sempre falava, que geralmente todas as mães falam. Às vezes eu falava assim, tem uma excursão, tem um passeio, tem não sei das quantas, e aí eu estou querendo ir, aí minha mãe falava, não. Aí o que eu dizia? Mas todo mundo vai. E qual era a frase que minha mãe dizia? Meu filho, você não é todo mundo. E aí, essa é uma frase corretíssima, nós não somos todo mundo. E aí, quando no papel de filho, nós ouvimos essa frase, aquilo dá uma raiva, tipo, todo mundo vai e eu não vou. Mas quando você vira pai, definitivamente você tem que passar por seus filhos que eles não são todo mundo. Eles não podem ir onde todo mundo está indo. Eles não podem fazer tudo aquilo que as pessoas estão fazendo. E muitas das vezes, em minhas atitudes, eu estou pensando, rapaz, está todo mundo levando vantagem naquilo, mas aquilo não está muito correto, aquilo não está certo, mas está todo mundo fazendo. Aí eu lembro da frase da minha mãe, você não é todo mundo. Aí eu falo, definitivamente, eu não sou todo mundo. Não vou fazer porque está errado. Então isso é bom. Mas tinha uma frase do meu pai que eu tinha um ódio quando ele falava aquilo. Aí um dia eu estou conversando, ele falou um negócio comigo, a frase veio na minha boca. Aí eu segurei ela, porque eu repeti aquilo que eu odiava nele. A frase que eu detestava que ele falava, eu ia reeditar. E nós fazemos isso o tempo todo e não percebemos.
Aquilo que nós odiávamos nos nossos pais, aquilo que nós detestávamos nele, aquilo que nos fazia ficar irados, nós acabamos reproduzindo. Isso se chama reedição, repetição. Você faz e não se dá conta que você está fazendo isso, porque isso entra na linha do inconsciente. Você não percebe, mas você acaba fazendo. E aí, às vezes, o esposo fala assim para a esposa: você está cada dia mais parecido com a sua mãe. Aí a esposa fecha a cara, fica com raiva, mas definitivamente ela não percebe, mas ela está cada dia mais parecida com a mãe dela. E era justamente uma das piores coisas que ela reclamava que a mãe fazia. Ela acaba reproduzindo. E aí a esposa vira para o esposo e diz: você está igual ao seu pai. E aí o esposo fica nervoso, fica com raiva, porque ele está fazendo as coisas que o pai dele fazia que ele não gostava. E ele continua reproduzindo e ele não percebe isso no dia a dia. Então nós precisamos nos corrigir. E quando olharmos nessas situações, termos a capacidade de reconhecer que estamos fazendo algo que nos machucava, que nos feria, que nos trazia um desgosto, um desânimo. E a gente, sem perceber, continua reproduzindo e passando para frente. Então nós precisamos ter autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais capacidade de conhecer o outro. Eu só consigo conhecer alguém se eu me conheço. É o mesmo princípio do amor. Eu só consigo amar alguém se eu me amar primeiro. Porque se eu amo alguém sem me amar, é uma dependência emocional, não é amor. É o que muitas pessoas sentem. Tem gente que diz que se sofre por amor. Não, não se sofre por amor. Se sofre por dependência emocional. O amor é bom. A gente sofre porque a gente depende emocionalmente de outros. Mas o amor, ele não traz sofrimento, porque o amor é bom. Uma das essências do amor é ser bom. Não fazer o que a gente quer, é diferente. Tem gente que acha que coisa boa é aquilo que a gente quer. Não é isso, isso não é amor. Amor é bom. Porque Deus nos ama, mas Ele dá tudo o que a gente quer? Não. Mas Ele deixa de ser bom por isso? Também não. Então nós precisamos entender que eu só posso amar alguém se eu me amo. E aí, na condição de não me amar, de não me aceitar, de não conseguir por si só encontrar o caminho da felicidade, eu dependo emocionalmente de alguém para me trazer isso. E isso me traz mais sofrimento. Então eu preciso entender que o amor de Deus me constrange, Ele me basta. E quando eu sou feliz com o amor de Deus, eu consigo ser feliz com o outro, não dependendo do amor do outro. Porque quando eu estou com alguém porque eu decidi estar com esse alguém para completar a minha felicidade, para completar a minha alegria, e não para ficar alegre. Quando eu estou com a minha esposa, aquela digníssima ali, ela está completando a minha alegria. Mas o amor de Deus na minha vida já me faz alegre. O que Deus me deu como auxiliadora idônea e fiel é para completar essa alegria que já existe. Mas isso acontece quando eu sou feliz em Deus. Então isso se chama completude. A gente se completa no outro, a nossa relação se completa. A gente se une num só propósito. Então quando a gente busca essa alegria, essa paz em Deus, eu vou ter paz com as pessoas. Mas se eu não busco a paz com Deus, não tem como eu ter paz com as pessoas. Então tudo parte desse princípio. Então quando eu não tenho nenhuma carência emocional, eu consigo ser feliz com as pessoas, porque eu não dependo da alegria delas ou do amor delas para ser amado. Eu já me sinto amado por Deus. E aí, a partir daí, todo o amor de fora completa este amor de Deus em mim. Então é assim que se funciona. Então a gente entendendo isso, a gente começa a entender que toda vez que eu chego perto de alguém, é para fazer com que o amor de Deus que já está em mim, ele se conecte com alguém, ele entre numa sintonia com alguém e aumente essa sintonia. A gente se alinha no mesmo princípio, a gente consegue chegar no mesmo princípio. E aí a paz que está em mim também vai passar para a pessoa. Porque quando eu dou a paz a alguém, o que a Bíblia diz? A pessoa não responde, o que acontece com a paz? Aquela paz se perde? Não. A paz volta para mim.
Então, quando eu dou a paz a alguém, a pessoa não responde, tem gente que fica assim, poxa, dei a paz à pessoa, a pessoa nem respondeu. Ué, você vai ficar frustrado com isso? Então você não deu a paz para ninguém não, gente. Você não entendeu o princípio. Se eu dou a paz para alguém e essa pessoa não respondeu, primeira coisa, ele não está com a paz. E aí, essa paz que eu dei volta para mim. Ela não sai, ela não se perde. Então não tem por que ficar frustrado se a pessoa não falou, se a pessoa não respondeu. Por quê? Porque a paz do Senhor, ela já está em mim. E aí é como eu falei, eu não dependo necessariamente que o outro responda para que a paz esteja comigo. Quando você dá a paz, a pessoa não responde, e você fica triste, é porque você já não está com a paz. Porque se você estiver com a paz vai voltar para você e ela vai acabar de te completar mais ainda. Então, quando a gente entende isso, como funciona a nossa mente, quando funcionam as coisas, a gente consegue conviver com o outro numa relação de empatia, numa relação de cuidado, numa relação de amor, mas sem dependência, que a dependência é doença. Toda dependência é doença. Álcool, maconha, cocaína, LSD, heroína, seja lá o raio que parta, tudo é dependência. E se é dependência, é uma doença. O amor, ele é solidário. Ele é uma via de mão dupla. Eu dou, eu recebo. É uma troca. Eu entrego e eu recebo de volta. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender. Mas aí, esse personagem bíblico, ele vai gerar um conflito dentro da casa dele, dentro da família dele, porque ele não entendeu que o princípio de ser pai e mãe está muito além dos desejos e das vontades humanas, daquilo que nós herdamos dos nossos pais. Os erros que eles cometeram, a gente não pode continuar cometendo. E aí eu vou ler com você, e queria que você começasse a entender, desde o princípio aqui, que Jacó vai cometendo os mesmos erros que os seus pais cometeram. E isso vai trazer um grande problema, tanto para os filhos, quanto para toda a descendência de Jacó. Não é só para a primeira nem segunda, é para toda a geração. Então vamos ler aí, Gênesis 37, 2 até o 4, que diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, aí já troca o nome, né, de Jacó para Israel. Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica com talas de mangas compridas. Aí olha o versículo 4 aí. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiavam-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Quem estava gerando o problema aqui era José? Jacó. Ele criou uma desunião dentro da sua própria casa. Ele criou desafetos dentro da sua própria casa. Porque tem gente que fala assim, porque José. Não, aqui é Jacó. Aqui o autor do texto dá uma informação que ela é uma informação que não está correta. Isso aqui é a partir da percepção de quem escreveu. Mas José não é o filho da velhice de Jacó. Quem é o filho da velhice de Jacó é quem? É Benjamim. Jacó é o filho primogênito de Raquel, que era a mulher que Jacó amava. Jacó tinha 2 esposas, mas 2 concubinas, que é a que estão citadas aqui, Bila e Zilá. As esposas Lia e Raquel. E José é o primogênito de Raquel. E aí ele ama mais esse filho em detrimento dos outros. E isso vai gerar dentro de casa uma disputa, um ódio, que o próprio pai está disseminando no coração dos filhos. E aí, o apóstolo Paulo, sendo que Jacó não tinha um apóstolo Paulo para instruí-lo, né? Nós temos. Então, querido, você está melhor do que Jacó. Jacó errou porque ele não tinha um apóstolo Paulo para dar conselho a ele. Você tem um apóstolo Paulo.
Apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, vai colocar aqui em cima, é só um texto adicional aqui para nós lermos, eu coloquei na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: pais, não tratem seus filhos de um jeito que eles façam pais, não tratem seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui o quê? Que os pais não devem fazer nada para irritar os filhos. Mas é exatamente aquilo que Jacó está fazendo. Ele está fazendo algo que o autor diz o quê? Que os filhos odiavam o irmão por causa do comportamento de quem? Do irmão? Não, do pai. Ele criou um ódio, ele criou uma divisão dentro do lar. E isso não é amor, porque o amor ele faz o que? Ele une, ele atrai, ele não divide. O amor ele acolhe, ele traz para perto. O amor é igual imã, ele atrai, ele aproxima. Isso que ele está fazendo não é amor. Ele não amava esse filho, porque muitas das vezes isso é uma extensão do comportamento doentio do indivíduo. Por que Jacó agia assim? Porque a mãe dele agia assim, porque o pai dele agia assim. Tem um outro texto em Gênesis mesmo, Gênesis 25, 28 diz assim: Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Olha só, o pai de Jacó tinha uma preferência, a mãe dele tinha outra. Ele está reeditando um comportamento de ter uma preferência por filho. Por causa dessa preferência do pai e da mãe dele, ele teve que passar 20 anos longe de casa, fugido, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Porque essa divisão que esse pai e essa mãe criou, gerou uma desavença entre esses filhos, de quase resultado morte. O texto diz que Esaú esperava que seu pai morresse para matar o seu irmão. Olha o que os pais estavam fazendo com esta família. E é aquilo que eu estava falando no começo. A Bíblia não esconde essa falta de caráter destes homens, esse caráter duvidoso desses homens. Patriarcas, homens escolhidos por Deus, mas que como pai, como eu falei, péssimos. Trazendo desunião na família, trazendo desagregação na família, aborrecendo os filhos com essas atitudes. E aí o que a gente precisa entender? Que esse comportamento ele não é aceitável. Eram homens de Deus? Sim. Tinham promessas de Deus? Sim. Mas os seus comportamentos faziam com que suas famílias gerassem conflitos que poderiam ter sido evitados. E o interessante é ressaltar que 99% dos pregadores erram quando falam da relação depois da volta de Jacó e de Esaú. Quando Jacó volta lá da casa do seu sogro, depois de 20 anos, e ele encontra o irmão dele, eles fazem as pazes. E o problema se encerra. O problema não é eles, o problema era os pais deles e a descendência deles. Eles não são o problema. Como Ismael e Isaac. Tem muita gente que fala que o problema começou com Ismael e Isaac. Não, Ismael e Isaac nunca foi o problema. O problema foi a descendência deles. Eles não eram o problema. Eu vou te dizer por quê. Abraão teve 8 filhos no total. Ismael, Isaac e mais 6 filhos que ele teve com a segunda esposa, chamada Quedura. Quando Abraão morreu, o único irmão que Isaac chamou para o sepultamento do pai foi justamente Ismael. Se ele odiasse esse irmão, como 99% dos pregadores falam, ele ia chamar esse irmão para o sepultamento do pai, como ele não chamou nenhum dos outros? Claro que ele não iria chamar.
Ele chamou porque ele amava esse irmão. E eu vou te dar mais um exemplo aqui, porque ele amava esse irmão. Qual era o filho que ele amava? O filho que se parecia com ele? Pacato, que vivia na barra da saia da mãe igual ele? Não. Ele amava o filho que parecia com o irmão dele, caçador, flecheiro. Ele não amava o filho que parecia com ele. Ele amava o filho que parecia com Ismael. Ismael era caçador, flecheiro. Esaú era o quê? Caçador, flecheiro. Então são redições que a gente vai vendo que trazem esse contexto da família. As preferências. Achar que um em detrimento do outro. Tem filho que vai ter mais aproximação? Vai. Tem filho que vai ser mais apegado? Vai. Tem filho que vai ser até mais ser chato, mais dengoso, mais meloso com os pais? Vai. Isso faz parte. Mas não pode ter essa questão de preferência, de exemplos, que é uma imbecilidade. Toda vez que você faz um exemplo de comparação, desculpa a expressão, mas isso é uma imbecilidade. Quando você compara um filho com o outro, desculpa a expressão, mas você está sendo imbecil. Porque não se compara ninguém com ninguém, porque nós somos seres indivíduos. Somos únicos. Eu não me pareço com meus irmãos, nem meus irmãos parecem comigo. Eles têm talentos, eles têm virtudes, eles têm qualidades, eu tenho as minhas. Toda vez que eu me comparo com alguém, eu sempre estou fazendo uma coisa que não se deve fazer, porque isso é tolice, burrice, da grossa. Porque somos indivíduos, somos diferentes. Então não se dá para se comparar. Porque eu tenho meus talentos e as minhas virtudes, os meus defeitos e as minhas qualidades. E cada um é assim. Então quando o pai fala assim, você não é igual ao seu irmão, e não vai ser nunca. Os gêmeos não são iguais, são gêmeos espelhos. Mas as características, Augusto está aqui, Beth, netas gêmeas, personalidades iguais? Não, gente, não tem como. São parecidíssimas, mas personalidade diferente, porque são pessoas diferentes, seres únicos, digitais únicas, íris dos olhos únicas. Então você não pode fazer comparação, porque você sempre vai julgar errado, você vai julgar segundo as suas perspectivas. Então são erros que Jacó estava cometendo dentro da sua casa. Conclusão, desgraça. Os irmãos se juntam e aí querem matar José. Olha o resultado das escolhas de Jacó. Resultado: morte. Aí alguém tem uma ideia: que ganharemos nós matando o nosso irmão? Qual o benefício? Que lucro vamos ter tirando a vida do nosso irmão? Vamos vendê-lo. E aí a gente ganha uma pratinha. Jacó teve 13 filhos, uma filha, 12 filhos homens, uma filha mulher. Aí a gente tira José, que está sendo vendido, Benjamim, que não estava na parada, sobram 10. Eles vendem por 20 moedas de prata, logo 2 para cada um. A ideia é de quem? De Judá, de vender o irmão. E aí? A escolha que Jacó faz na sua família, de ter preferência por filhos, faz com que José seja vendido como escravo. Mas tudo isso tinha um propósito maior de Deus. Mas mesmo nos propósitos de Deus, os erros de pai e de mãe permanecem. Para Deus cumprir a vontade dele, o propósito dele na vida de José, acontece a partir dos erros de Jacó. Mas Deus converte tudo, como o próprio José reconhece lá na frente, que Deus converte tudo em bênção. Mas para isso ele tem que passar pelo sofrimento, que foi desnecessário. Mas é resultado das escolhas do seu pai, que vai refletir sobre ele. E aí José estava com 17 anos.
Mais ou menos por volta de 40 anos, 30 e tantos anos, José vai estar de volta com seus irmãos. E aí, grande parte conhece essa história de quando ele coloca os irmãos na mesma posição, de um irmão ser feito escravo, agora Benjamim. E aí o próprio Judá, que deu a ideia de vender, se coloca no lugar de se oferecer como escravo no lugar do irmão. Houve uma mudança nesses irmãos, mas as escolhas de Jacó continuam perdurando. E aí, a pergunta-chave nossa é: como você tem cuidado da sua família? Tudo isso resultou nessa história, mas depois de tudo isso que aconteceu com José, Jacó não aprendeu nada. Ele passou 20 anos fora, por causa dos erros dos pais dele. O filho dele, José, passa mais ou menos 20 e tantos anos fora, e ele não aprendeu nada. Vou te mostrar porque ele não aprendeu nada. Queria que você andasse um pouquinho aí, abrisse sua Bíblia, em Gênesis 48, 13 e 14. O tempo passou e o homem não aprendeu nada. Continua reeditando o mesmo comportamento errado da família. Mais de 20 anos se passaram. Ele teve conhecimento do que o filho José sofreu, do que aconteceu com ele, de todo o sofrimento que ele passou, mas ele não aprendeu nada. O texto diz assim: depois José tomou ambos, os filhos dele aqui, José já tem 2 filhos, Efraim e Manassés, e aí dá para o pai abençoar. Aí olha só o que o pai faz, Jacó faz. Efraim à sua direita, que era o mais velho, não, o mais novo, quer dizer, ele coloca, de frente para o pai, ou seja, estava à direita dele, mas à esquerda do pai. Quem estava à direita do pai era Manassés. Só que Jacó, ele inverte a mão. Em vez de abençoar o mais velho, ele vai abençoar o caçula. Não aprendeu nada. E aí, José vai repreender o pai. Quando José observa, lá no versículo 17, que o pai está abençoando o caçula em detrimento do mais velho, olha o que José fala. Vendo José, versículo 17, que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso lhe foi desagrado. Tomou a mão direita de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. A sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia. Por vós de Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do nome de Manassés. Mas pastor, qual é o problema aqui? O problema é lá na frente. A tribo de Manassés e a tribo de Efraim, eles vão herdar a terra como possessão. Eles tomam o lugar de José na herança da terra. Eles viram 2 tribos. José se multiplica por 2. Porque o nome José é isso. Tem algum José aqui dentro, gente? Não. O nome José é Deus te acrescente em dobro. É o que significa o nome. E definitivamente Deus faz isso por ele. Ele de uma tribo só, ele vira 2. E aí, lá na frente, Jacó, em vez de abençoar Manassés, ele faz o que? Ele abençoa Efraim.
Qual a pior tribo de todas? Vou dar uma dica para você. Qual a pior tribo de todas? Qual a tribo que deu mais trabalho? Qual a tribo que trouxe mais aborrecimento? Dou uma dica para vocês. Efraim, gente. Olha as escolhas do sujeito. Ele sofre, faz o filho sofrer e vai arrumar problema até para os netos, para toda a descendência. Ah, pastor, prova o que você está falando. Prova. Vamos nós. Queria que você avançasse, fosse lá no livro de Juízes. Aqui, gente, a gente já está para falar. A gente aqui lá na história de José está no ano 1400 e pouco antes de Cristo. Aqui nós já estamos mais de 300 anos depois. Mais de 300. Mais de 300. Estou de brincadeira aí mesmo. Só os 400 anos eles passaram no Egito. Nós estamos falando aqui, gente, de quase 500 anos depois. Para você ter uma ideia. Olha só o que aconteceu aí, quase 500 anos depois, que Jacó faz o que ele fez com os netos. Queria que vocês fossem lá no livro de Juízes. Juízes 8, 1. Diz assim: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isso que fizeste? Que não nos chamaste quando foste contra os midianitas? Então contenderam fortemente com ele. A tribo de Efraim, os efranitas, eles eram tão metidos à besta que eles se achavam juízes de todas as tribos. Se você ler a história de Gideão, quando ele sai para guerrear contra os midianitas, ele chama o pessoal de Efraim, só que o pessoal de Efraim não vai. Quando Gideão vence os midianitas, eles querem arrumar problema com Gideão. Porque que eles se sentiam juízes. Eles se achavam no direito de dominar sobre todos os outros. Porque o seu avô colocou a mão na cabeça dele. Ele se achava, se sentia superior aos demais. Porque lá atrás, uma escolha errada de Jacó vai trazer problemas aqui. Aqui Gideão é da turma do deixa disso. Mas mais para frente vai acontecer um evento muito similar a esse. Só que Jefité não era da turma do deixa disso. Aí, vamos mais na frente um pouquinho. Juízes 12, 5 e 6. Não, peraí. Juízes 12, 1 e 2. Foram convocados homens de Efraim e passaram a Zafon e disseram a Jefité: Por que combateste contra os filhos de Amon e não nos chamaste a ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Jefité lhes disse: Eu e o meu povo tivemos uma grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me vieste me livrar das suas mãos. Muito similar ao que apareceu aqui com o caso de Gideão. Chamou o pessoal de Efraim, eles não vieram socorrer. Depois da vitória, eles vão lá arrumar problema. Só que Gideão era da turma do deixa disso. Jefité não. O pessoal de Efraim não volta atrás. Jefité também não. Jefité arma uma emboscada para a tribo de Efraim. Eles tinham um sotaque. Eles não conseguiam pronunciar uma palavra igual aos demais. E aí Jefité arma uma cilada. Num vale, a passagem era estreita, e todo mundo que vinha da tribo de Efraim, para passar naquele vale, eles perguntavam assim, isso aqui está escrito lá no Juízes 12, versículo 6 diz assim: Diz-lhes Shibolete. E aí o pessoal de Efraim, por ter um sotaque, falava o quê? Sibolete. Quando o sujeito falava Sibolete, ele morria, porque todos sabiam que era da tribo de Efraim.
Caíram a espada 42.000. Porque o sujeito se meteu aonde não foi chamado. Porque Jacó botou a mão na cabeça dele. Então os problemas não foram só lá atrás. A redição foi acontecendo geração após geração. Pessoas repetindo os erros dos pais. 42.000 pessoas morreram. Porque Jacó fez uma escolha errada. Escolheu errado. Reeditou o comportamento dos seus pais. Passou isso para a sua descendência. José, em vão, tentou corrigir o pai, mas o pai não quis saber. Então, muitas das vezes, nós, como pais, como responsáveis, por atitudes mal pensadas, por comparações mal feitas, fazemos isso na vida dos filhos. Como eu falei, Gideão era da turma do deixa disso, mas Jefté não. E aí, olha a tragédia que foi gerada. Poderia ter sido evitada? Poderia. Mas Jacó, fazendo escolhas erradas, gerou isso tanto para os seus filhos, quanto para a descendência futura. Então, querido, nós precisamos ter cuidado com o que nós fazemos com a nossa família, com as atitudes que temos, com as decisões que tomamos, porque isso poderá se repercutir lá na frente. As atitudes que tomamos, a educação que damos, o que ensinamos a fazer, o jeito que tratamos. Precisamos ter um comportamento, como o apóstolo Paulo diz, criar na admoestação da palavra de Deus de acordo com os ensinamentos cristãos. Pastor, isso não é fácil, mas quem falou que é fácil? Não existe nada fácil. É um desafio. Então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos olhar a palavra, e a palavra de Deus, ela não omite esses dados, ela não omite essas passagens. Ela mostra que grandes homens de Deus, homens extraordinários, mulheres extraordinárias, mas que erraram na criação dos seus filhos. E aí, a gente erra porque quer. A gente erra como esposo porque quer, porque a Bíblia está dando exemplo de escolhas que precisam ser feitas da maneira correta. A gente erra como pai, como mãe, porque não observa a lei, não observa a palavra de Deus, não observa os ensinamentos. Então Jacó, ele por dentro da sua casa, ele estava destruindo a relação entre os seus filhos. Mas eu gosto muito da atitude de José. José, quando recebe seus irmãos, ele monta toda aquela cena, e aí ele perdoa os seus irmãos. Só que os seus irmãos, lá em Gênesis 50, depois que Jacó morre, os irmãos pensam assim: rapaz, ele não nos matou até agora, porque o nosso pai estava vivo. Agora que o nosso pai morreu, ele vai se vingar da gente. Não tem como. O cara passou mais de 20 anos no sofrimento, longe de casa, longe de tudo, longe da nossa terra. Ele vai se vingar com certeza. E aí, eles montam uma mentira para falar com José. Lê lá comigo, lá no 50:14, diz assim: depois disso voltou José para o Egito, ele foi sepultar o pai dele em Canaã, porque Jacó tinha feito José e os seus irmãos fazer isso depois que ele morresse. Aí versículo 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaremos dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo assim: direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Jacó não tinha falado nada disso aqui, mas eles estão, na verdade, inventando aqui para tentar se safar. Agora, pois, rogo-te que perdoe as transgressões dos servos de Deus, do teu pai. José chorou enquanto falava. Depois vieram também seus irmãos. Primeiro eles mandaram um mensageiro na frente
para ir massageando lá José, depois que eles vão. Também vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui teus servos. Lembra do sonho que ele teve? Mais uma vez se cumprindo. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer com que vedes agora, que se conserva muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha a cabeça desse cara, vendido como escravo, sofreu uma falsa acusação, foi para a prisão, mas em nenhum momento o sujeito guarda mágoa e rancor. Nem contra Deus, nem contra os seus irmãos. Eles falam que todo aquele mal que foi gerado, Deus converteu em bem. Essa é a cabeça que nós precisamos ter. Tudo que nós passamos, Deus nos trouxe a esse lugar. Deus transformou todo o mal que passamos em bem, porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. José é o camarada que vai no mais profundo do entendimento do amor de Deus. Ele entende aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Romanos 8, 28. Tudo contribui e cooperam para o bem dos que amam a Deus segundo o seu propósito. Ele entende que isso aqui é real e verdadeiro. Todo o sofrimento, tudo que ele passou, a traição, a falsa acusação, ele entendeu que tudo isso contribuiu para que ele chegasse naquele lugar e pudesse ali salvar toda a sua família. Então, quando nós temos esse entendimento e precisamos desse coração de José, dessa mente de José, de entender que os nossos sofrimentos, eles não são por acaso, que nós não sofremos em vão, que as coisas que acontecem não são em vão, mas Deus tem um propósito maior em todas as coisas. E passamos por algumas dificuldades, passamos por alguns problemas, mas nós precisamos entender que o perdão que nasce no coração de Deus vem brotar no meu e no seu coração. É o amor de Deus dispensado. E quando eu perdoo, eu me pareço com Deus. Quando eu amo, eu pareço com Deus. Quando eu amo as pessoas que me machucaram, que me feriram, eu pareço com Deus. Eu reflito o amor de Deus na prática. Quando eu perdoo, quando eu amo. Então o amor de Deus, ele excede todo entendimento. E aí a palavra de Deus diz, através do salmista, o próprio Jesus repete isso, lá também no Novo Testamento repete isso. O apóstolo Pedro também repete, que quando nós perdoamos, o perdão cobre uma multidão de pecados. Todos os pecados que os irmãos de José cometeram contra ele, o perdão de José apaga tudo isso. É isso que Deus fez por mim e por você quando Cristo morreu na cruz por nós. Todos os nossos pecados foram apagados, foram aniquilados por este amor, porque Cristo assumiu a minha e a sua culpa. Então, mágoa, rancor, ressentimento, tudo isso nós podemos deixar na cruz de Cristo, porque pelo sangue de Jesus tudo isso vai ser apagado. Todas as contas serão pagas, porque o sangue de Jesus é o único que pode completar e fazer esta obra. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a olhar as pessoas e perdoar as pessoas, não porque elas mereçam o nosso perdão, mas porque quando fazemos isso, nós manifestamos o amor de Deus na prática, não de palavras, mas de ação, de fidelidade, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Deus não espera isso do mundo, não. Você acha que a pessoa do mundo vai vir te pedir perdão? Não vai não, gente. Você acha que alguém que está lá no mundo vai vir te pedir desculpa pelo que ele fez? Não vai não. É você que é servo de Deus, que precisa ter um coração quebrantado, entender que Deus escolheu você para agir promovendo o perdão, a reconciliação. O grande problema é que a gente está esperando dos outros. Não, é de mim e de você que Deus quer. É de mim e de você que Deus espera o primeiro passo.
de buscar reconciliação com as pessoas. Muitas das vezes nós estamos esperando que o outro venha, não espera o outro não, é você que tem que agir, é você que tem que dar o primeiro passo, porque Deus escolheu você para isso. Então essa mente de José, esse coração de José, é o coração que eu e você precisamos ter. Porque quando nós perdoamos alguém, o primeiro a ficar livre somos nós mesmos, não é o outro, é o primeiro a ser livre. Quando eu perdoo alguém, o primeiro a ser livre sou eu. Porque definitivamente uma multidão de pecados foi perdoado pelo amor de Deus manifestado nas nossas ações. Então eu e você precisamos ter cuidado com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos ensinando aos nossos filhos, por atitudes e por ações, muitas das vezes por palavras que a gente deixa escapar no dia a dia, por coisas que a gente deixa escapar dentro da nossa casa. E nossos filhos não estão escutando o que a gente está falando, eles estão vendo o que nós estamos fazendo. Porque as ações valem muito mais do que as palavras. Eu lembro de um amigo meu, que o pai dele sempre dizia para ele: você não pode fumar porque eu não quero que você fume. Mas o pai dele estava... O pai dele fumando, dizendo que ele não devia fumar. Adianta? Claro que não. Você está falando que faz mal, mas você está usando, está fazendo. Não funciona. É a atitude que faz a mudança. E é isso que nós precisamos fazer. Pedir: Senhor, me dá um coração igual ao coração de José. Um coração que perdoa. Para nós encerrarmos, eu vou entrar num outro assunto aqui, que é a história de Jó. A história de Jó é uma história super conhecida. A história de Jó diz que ele perdeu tudo. Mas lá no final diz que Jó, o Senhor restituiu tudo em dobro. Mas a partir de quando? Quando Jó reconhece que ele não conhecia exatamente quem era Deus? Não. Ele fala assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele continua doente, miserável. Não mudou nada. A mudança só acontece quando o texto diz: e Jó orou pelos seus amigos. Amigos esses que tinham acusado ele de um montão de coisa, que tinham perseguido ele durante muito tempo, jogando acusações contra ele. Quando ele ora para esses amigos, Deus inverte o cativeiro, porque aonde há perdão, há restituição. Então ali a mudança começa. Interessante que diz que, você lembra como é que Jó conseguiu todos os bens em dobro? Diz que os irmãos de Jó vieram de longe e lhes trouxeram presentes. Será que os irmãos de Jó não sabiam que ele estava doente? Será que os irmãos de Jó não sabiam que ele estava naquela miséria? Sabiam, mas Deus não deixou ninguém chegar, até que Jó liberasse o perdão. Quando Jó libera o perdão, Deus permite que os seus irmãos venham de longe e comece a abençoar a sua vida. Então, para você ver como é que a falta de perdão atrasa a vida, como é que a falta de perdão impede o crescimento, como a falta de perdão impede que você viva feliz a sua vida. E a partir dali, a vida de Jó muda para tudo. E ele consegue ver até a terceira geração da vida dele, dos descendentes dele, porque a boa mão do Senhor ficou sobre ele, porque ele liberou perdão para aquelas pessoas. Então isso acontece conosco, quando nós liberamos perdão para as pessoas. E no meio da família é o lugar mais difícil disso acontecer, porque é no meio da família que a gente é mais machucado, é no meio da família que a gente é mais agredido, é no meio da família que a gente tem os maiores problemas emocionais, porque a família é o lugar que machuca mais, porque o mundo é o mundo, o trabalho a gente sai e arruma outro, mas a família é DNA, não tem como trocar. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão e acabou. Está no DNA, está no código, não muda. E aí é o lugar que mais machuca. Mas é o lugar onde a gente precisa exercitar o amor de Deus, através do perdão e através da reconciliação. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar essa canção e depois nós estaremos orando pelas famílias. Porque esse é o culto da família.
Esse é o dia de nós agradecermos o Senhor e falarmos: Senhor, eu preciso de um coração que perdoe, de um coração que seja alegre, de um coração que sinta a presença do Senhor, de um coração que entenda que precisa amar e perdoar como o Senhor me amou, o Senhor me perdoou. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu não sou uma pessoa fácil de se lidar, eu sou uma pessoa com muitos defeitos, mas eu preciso que o Senhor me ensine a viver em paz com os meus. O Senhor me ensina a perdoar com o teu perdão, amar com o teu amor e reconhecer que nada tenho de bom, mas a bondade do Senhor está em mim, porque Cristo se manifestou na minha vida através da salvação. E eu preciso praticar isso todos os dias da minha vida. Então que a cada dia eu possa trilhar um caminho de paz, de amor e de alegria no Senhor. Aleluia, vamos cantar esta canção.